Olá pessoal, eu sou a Carolina do PET aqui e hoje nós vamos falar sobre balanço de energia com reação química. Para isso é importante a gente saber primeiro que quando falamos em sistema isotérmico fechado, no qual ocorre reação química, a transferência de calor desse sistema ela está relacionada com o rearranjo de ligações atômicas das moléculas que estão reagindo dentro desse sistema. Então, nós temos que lembrar de dois importantes conceitos. Quando falamos em reação exotérmica, estamos nos referindo ao calor que é removido do processo, a fim de manter a temperatura do sistema fixa, ou seja, energia é produzida pela reação para manter as condições isotérmicas. Por outro lado, quando falamos em reação endotérmica, estamos nos referindo ao calor que é adicionado ao processo, ou seja, a energia que o sistema precisa receber para manter suas condições isotérmicas. Portanto, de modo a incluir no balanço essas variações de energia causadas pelas reações químicas, é usada uma grandeza chamada de entalpia padrão de formação, ou simplesmente chamada de calor de formação. O que é então essa grandeza? Bom, conceitualmente, nós temos que é a variação de entalpia associada à formação de um mol de um composto em estado padrão a partir de espécies simples em certos estados padrão que contêm os seus elementos constituintes. Aqui nós temos um exemplo. O calor de formação ele é denotado por este símbolo aqui, onde o subscrito, esta bolinha, denota estado padrão para a reação a 25 graus Celsius e 1 atm. Já o subscrito F denota a formação. E o circunflexo, em cima da letra H, geralmente denota que o valor é por mol. E neste exemplo aqui, nós temos a reação de carbono com oxigênio para formar dióxido de carbono a 25 graus Celsius e 1 atm. É importante a gente perceber também que há uma especificação explícita do estado dos compostos, que é colocada aqui embaixo entre parênteses, como aqui nós temos o estado sólido, aqui o gasoso e aqui o gasoso. Além disso, nós temos também que lembrar que, no estado de referência, é atribuído o valor zero às entalpias de todos os elementos. Desse modo, nesse exemplo aqui, nós temos, então, que a entalpia do carbono e do oxigênio são iguais a zero. Portanto, o calor de formação padrão do dióxido de carbono, ele é igual a menos 393,5 kJ por mol, ressaltando que esse valor de menos 393,5 kJ por mol, ele é um valor tabelado, ok? É importante a gente também lembrar que calor padrão de formação são negativos quando nós falamos em reações exotérmicas, como neste caso aqui, e positivo para reações endotérmicas. Conforme eu mencionei anteriormente, um método de incluir o efeito que uma reação química causa no balanço de energia consiste, então, em empregar o calor de reação ou entalpia de reação, que é um método que envolve a grandeza chamada calor de formação, a qual eu expliquei anteriormente no slide passado. E por definição, nós temos que o calor de reação é a variação de entalpia que ocorre quando quantidades estequiométricas de reagentes reagem para formar produtos. Uma observação que eu quero acrescentar aqui é que podemos obter esses valores de calor de reação tanto a partir de experimentos em laboratório ou, de modo muito mais fácil, a gente pode calcular o calor de reação a partir de valores que já estão tabelados de calor de reação, que é, por exemplo, aquele valor de 393,5 kJ por mol que eu exemplifiquei aqui. Já aqui, nós temos a equação do calor de reação para uma reação completa, que é dada pelo somatório dos produtos, onde temos a multiplicação do coeficiente estequiométrico pelo calor padrão de formação, menos o somatório dos reagentes, onde temos que multiplicar também cada valor de formação pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico. Aqui embaixo eu expliquei a simbologia. Todavia, para reações incompletas, temos a seguinte equação. Note que aqui nós temos a presença da extensão da reação,
Isso ocorre porque, na maioria dos processos, os números de mols de reagentes alimentados não estão em proporções estequiométricas, ou as reações não ocorrem completamente. Dessa forma, é comum que alguns reagentes apareçam nos produtos do reator. Assim, nós devemos acrescentar essa relação aqui do número de mols na equação anterior da reação completa que eu mostrei no slide passado, para então nós calcularmos o calor de reação para reações incompletas. E como resultado, nós teremos essa equaçãozona aqui. Dado que o nosso intuito, então, é calcular a variação de entalpia de um estado 1 para o estado 2, a variação de entalpia para os reagentes e para os produtos, ela é o quê? Ela é a combinação das variações dos calores sensível e latente, os quais podem ser obtidos de uma tabela ou eles podem ser calculados usando uma equação de calor específico para cada espécie. Nós temos aqui, então, a equação do calor sensível, que é dada pelo número de mols da espécie I, multiplicada pela integral do calor específico, a pressão constante, o CP, em relação à variação de temperatura, cujos limites superior e inferior é T2 e T1, respectivamente. Note que para essa equação temos os produtos saindo em uma temperatura comum, porém, cada reagente pode sair a uma temperatura separada. Então, para calcular o calor de reação em qualquer temperatura, a gente usa essa equação aqui, que eu apresento para vocês. Note que temos os somatórios e as integrais com relação à temperatura de interesse. Aqui, ó. Para ficar mais claro, então, vamos fazer um exemplo. Um inventor acredita ter desenvolvido um novo catalisador para conduzir a reação seguinte em fase gás com 100% de conversão de CO2. Aqui ele nos dá a equação. A fonte de hidrogênio seria a eletrólise da água, usando a energia elétrica gerada por células solares. Admita que quantidades estequiométricas dos reagentes entram no reator. Determine, então, o calor de reação se os gases que entram e saem estão a 1 atm e 500 graus Celsius. Temos aqui o fluxograma do processo. Note que, como ele mencionou anteriormente, 100% de conversão do CO2, não teremos reagente saindo no produto, por isso temos apenas na corrente de saída água e metano. E iremos então dessa forma utilizar como base de cálculo 1 mol de CO2, beleza? O próximo passo é a gente ir até a tabela E1 do livro do Himmelbaum, que é a tabela de equação de calor específico para compostos orgânicos e inorgânicos, a qual mostra o valor de Cp como uma função polinomial de terceiro grau, onde temos os valores de A, B, C e D para cada um dos compostos. Mas você pode também usar a tabela A2 do Cengel para efetuar esse mesmo cálculo, porque lá você vai encontrar valores semelhantes também de A, B, C e D, mudando apenas o autor. Mas essa tabela aqui que eu montei para vocês, ela foi baseada em valores retirados do Himmelbaum, beleza? Quanto aos valores dos calores de formação, que estão aqui à direita, esse ΔH aqui, eles também foram tirados da tabela F1, que pertence ao Himmelbaum. E essa tabela F1 é a tabela de calores de formação e combustão, beleza? A partir então desses valores da tabela que eu montei para vocês, vocês conseguem calcular o valor de Cp, utilizando essa equação polinomial aqui que eu mencionei anteriormente. Cp igual a A mais Bt mais Ct quadrado mais Dt ao cubo. A gente vai substituir os valores de A, B, C e D encontrados para cada um dos compostos. Então, nós faremos 4 contas. Depois disso, substituindo os valores de A, B, C e D, nós jogaremos esse valor do Cp aqui na integral. Lembrando que nós temos que substituir os limites superiores e inferiores, sendo que o T2, o limite superior, é 500 graus Celsius, que ele deu no enunciado, e o limite inferior é 25 graus Celsius, já que o calor de formação padrão, ele está a 25 graus Celsius. Aqui eu coloquei um exemplo com base nos valores do CO2, de A, B, C e D, que é o que vocês terão que fazer para os 4 compostos, beleza? Substituindo os resultados da tabela na equação do Cp, a gente obtém isso daqui. Esse daqui, lembrando que esse aqui é um exemplo para o C2, beleza? Nós teremos que fazer para esses 4 aqui.
Mas, para adiantar um pouquinho, eu já fiz os cálculos e já apresentei os valores aqui para os 4 compostos, beleza? E esse valor aqui à direita é o retirado da tabela F1 do Himmelblau. O próximo passo, então, é nós de fato calcularmos o calor de reação. Para isso, temos que lembrar da equação, que é essa daqui, essa equação grandona. E também a gente tem que lembrar da reação que ele deu, pois a gente tem que usar o coeficiente estequiométrico que ele mostra aqui na equação. Beleza? Assim, nós temos primeiro os valores de formação, que foram retirados da tabela do Himmelblau, que eu comentei, e que eles estão aqui, ó. Aqui para a água, aqui para o metano, aqui para o CO2 e aqui para o hidrogênio, beleza? Depois, a gente também vai multiplicar esses valores pelo coeficiente estequiométrico. 2 na água, 1 para o metano, 1 para o CO2, 4 para o hidrogênio, ok? Na sequência, usaremos os valores de ΔH que calculamos pela integral, também multiplicado pelos coeficientes estequiométricos, que estão aqui na linha de baixo. Aqui o valor para a água, vezes 2, aqui o valor CH4 vezes 1, aqui o valor do dióxido de carbono vezes 1 e aqui o valor para o hidrogênio vezes 4. Fazendo então as continhas, nós obtemos este valor aqui que eu circulei para vocês de laranja, de menos 184.913,79 joules. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido o conteúdo e também o exercício. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, curta o nosso vídeo também e se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E muito obrigada, pessoal, até mais!